Bom dia, companheiros. Bom dia aos amigos que acompanham o nosso Filosofia on Face. Nós tínhamos programado para hoje o que nós vamos começar a fazer agora, que é um bate-papo sobre o 1º de maio, Dia Internacional dos Trabalhadores. O nosso bate-papo vai ser, pelo menos inicialmente, esse é o programado, com os companheiros, a companheira Sandra Gadeira, professora da Universidade Estadual do Ceará e do Sindicato dos Docentes da UES, com o companheiro Nestor Bezerra, do Sindicato da Indústria dos Trabalhadores da Construção Civil do Ceará, com o companheiro Thales Emanuel, da UPA, Organização Popular Autônoma, e com o companheiro Fábio Sobral. Bom, o nosso time está completo, então. Professora Sandra Gadeira, do Sindicato dos Docentes da UES, companheiro Nestor Bezerra, do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, companheiro Thales Emanuel, da Organização Popular Autônoma, OPA, e o companheiro Fábio Sobral, professor da Universidade Federal de Ceará. Bem, uma saudação, né? O 1º de maio, dia de luta. Nós nos aproximamos, não tenho dúvidas, de um momento decisivo da nossa história, não só do Brasil, mas do mundo. E nós temos que estar preparados e preparadas para o que vem por aí. O capitalismo levou o planeta a uma situação muito grave, tanto ambiental, climática e humana, e ele vai entrar numa crise muito profunda, que as outras vão ser pequenas, provavelmente, diante do que ocorrerá. Então, nós seremos muito exigidos, muito e necessários nesse momento que se aproxima, para, inclusive, apresentar uma perspectiva para as pessoas, porque muitas pessoas estão sós, desesperadas, com medo, e não veem uma saída, mas uma saída coletiva é possível. Uma saída coletiva é possível e essencial. Então, o dia 1º de maio desse ano é um dia fundamental no mundo, certo? Então, essa é a minha mensagem. Nos preparemos para o que virá por aí. Será ainda mais grave. Beleza. Então, primeiro, bom dia a todos, né? É um prazer fazer uma live aí coordenada pelo professor Emiliano e pela Carla, e tá aí com a professora Sandra, que eu admiro muito, o professor Fábio Sobral, que assisti muita palestra com ele, que eu admiro muito, e o Thales Emanuel, que é do movimento popular, que a gente já vive se encontrando na ajuda do dia a dia. Mas eu sou o Nestor Bezerra, sou o coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, né? Sou da Resistência, do PSOL. Eu acho que hoje eu inicio pedindo aos trabalhadores e às pessoas hoje, nesse 1º de maio, que é o 1º de maio diferente, para fazer uma reflexão sobre o que é mesmo, o que significa mesmo os trabalhadores nesse país, porque está claro, não dá mais para ninguém ter dúvida de que não existe país, não existe economia e que não existe nada sem a classe trabalhadora. Não existe nada sem os trabalhadores. Eu estou colocando essa reflexão para que a gente imagine o momento que nós estamos vivendo, que não é um momento fácil e que, nesse momento, eu faço essa abertura dizendo para vocês, é um momento que pede mais unidade. É engraçado porque hoje nós não podemos tocar as mãos,
não podemos abraçar uns aos outros, que é um ato de carinho, um ato de solidariedade, um abraço, a mão dada, né, estendida, e hoje nós não podemos fazer isso. Então, eu começo relatando isso, dizendo do prazer de fazer essa live com vocês, e de que a gente consiga, professor Emiliano, levar nós compartilhamos agora, que estão nos ouvindo, uma mensagem de reflexão e de unidade para agora, para hoje, uma unidade diferente via rede social e uma unidade para o futuro, para se organizar, para derrotar as mazelas do capitalismo que quer a qualquer custo nos destruir. Então, eu começo com isso e agradecendo e dizendo que é uma satisfação enorme estar com essas pessoas maravilhosas aqui, nesse momento, fazendo uma apresentação, uma live para a classe trabalhadora e para as pessoas nos ouvirem. Muito obrigado pelo convite. Esse ano, né, a gente tem um 1º de maio completamente atípico, né? Estamos enfrentando uma grande crise aí da Covid-19, essa imensa atinge a humanidade, não é? Mas nós, nesse momento, nos né, continuar firmes na defesa dos direitos da classe trabalhadora e dizer que esse 1º de maio, cultura tão difícil como essa, será um 1º de maio classista, de luta, né? E nós não vamos arredar pé do nosso projeto de classe, né, para construir 1º de maio com sentido. Eu queria do nosso colega João Emiliano que é um prazer imenso estar aqui nesse momento com ele, como com o Fábio Sobral e Nestor, não é? Social da Terra na UES, tem vínculo aí com o movimento, né, dos trabalhadores rurais. Então é um grande prazer estar aqui. Um abraço, né, o companheiro, camarada Nestor, Sandra Gadelha, a você, Emiliano, a Fábio Sobral, a todos e todas que nos assistem agora, que interagem, né, com esse canal. Agradecer em nome da Organização Popular, né, o convite para participar desse importante debate e falar que é um 1º de maio histórico, um 1º de maio onde os problemas se agigantam, mas se é um 1º de maio histórico, se a gente olhar para a história, a gente vai encontrar inúmeros, infinitos, incontáveis exemplos de superação, né, da classe trabalhadora, né, que enfrentaram os problemas como desafios. Então, saudar a todo o povo brasileiro e mundial, a toda a classe trabalhadora. Minha camisa aqui eu trago Camilo Torres, né, um sacerdote, um padre revolucionário colombiano, né, que dizia que a única maneira de alimentar os famintos, de abrigar os sem-teto, era organizando uma revolução. E com isso, tem uma passagem, o termo kairós na Bíblia remete a crises, mas não a crise somente no seu aspecto negativo, mas a crises também como oportunidades de transformações substantivas, oportunidades de transformações radicais, né? Então, celebrar, fazer memória a todos e todas as lutadoras e lutadores que entregaram a sua vida para que hoje estivéssemos aqui agarrando esse desafio de superar essa crise de uma maneira a organizar e construir transformações de raiz, transformações radicais, né? Nossa saudação. Queria agradecer aos companheiros, às pessoas que estão nos escutando, que estão, enfim, compartilhando, e dizer assim que a ideia da gente fazer
esse bate-papo no 1º de maio, e aí já vai uma primeira questão para vocês discutirem, teve a ver com o fato, bom, 1º de maio oficial do país hoje é uma live do qual, pelo menos num primeiro momento, estão convidados de Lula ao João Dória, né? É o Lula, o Fernando Henrique, vocês podem me corrigir, era o Boulos, mas o Boulos se retirou, Dória, etc. E aí eu queria colocar a seguinte questão, quer dizer, me parece aí um desfiguramento completo do que significa o 1º de maio como um dia de luta da classe, né? E me parece que é diferente, que na luta contra o fascismo a gente possa lutar todo mundo junto, mas que no dia da classe a gente está todo mundo junto, todo mundo que é da classe, né? Então eu queria, não sei, talvez a gente conversasse sobre isso, quer dizer, me parece que tem como é que vocês pensam isso, a necessidade ao mesmo tempo da gente lutar contra as ameaças fascistas que estão aí, né? Não é apenas a direita, é a extrema-direita, e não é apenas a extrema-direita, é uma extrema-direita fascista, anti-operária, antipopular, inimiga das organizações da classe, das organizações autônomas dos trabalhadores e do povo, disposta a derrotar com violência, se preciso for, essas formas de organização. A necessidade, portanto, de lutar contra o fascismo no sentido de a mais ampla ou não, quero ouvir vocês sobre isso, unidade de todos aqueles que são antifascistas, mas, ao mesmo tempo, a necessidade de, nessa luta comum, preservar, como seria o caso hoje, no 1º de maio, preservar um campo próprio da classe, das organizações da classe, né? E a partir de um problema que me parece ser central, né? Mas eu não quero adiantar, né? Que é a crise capitalista e, portanto, a necessidade de que a classe possa os trabalhadores possam, como classe, pensar, enfim, uma alternativa a esse tipo de sociedade que está aí. Mas eu não quero antecipar a discussão da crise. Eu queria, assim, se alguém de vocês se propõe a falar ou a pensar, como é que a gente poderia, ou não, porque pode ser que os termos da minha pergunta estejam errados também, ou não sejam consensuais entre nós, vocês podem, claro, problematizar os termos aí da minha pergunta, como é que, ao mesmo tempo, a gente luta o mais amplamente possível contra o fascismo, mas, ao mesmo tempo, preserva um campo próprio do movimento dos trabalhadores que não se confunda com essa, talvez, necessária unidade mais ampla. 1º de maio é uma data não de comemoração, né? Ela é uma data de protestos. Porque só existe o 1º de maio porque existiu sangue da nossa classe. Porque mataram gente da nossa classe. O que está acontecendo hoje, né, com o nosso 1º de maio, não é algo que nos surpreende. É apenas um retrato, né, de uma crise que já vem se estendendo há pelo menos 2 décadas, com a parte da esquerda que hegemoniza, né, ideologicamente a classe trabalhadora. Uma crise organizativa, uma crise ideológica, né? E o retrato dessa crise é a continuidade, hoje, no 1º de maio, com a convocação, né, de pessoas que abertamente, declaradamente, são contra o povo, contra a classe trabalhadora. Na luta contra o fascismo, entra todo mundo, menos o fascista. Só que hoje, como a gente sabe, nós temos, né, nesse 1º de maio, foram convidados pelo menos um personagem
fascista, né, disfarçado ali de democrata burguês e oportunista, que teve junto com o Bolsonaro até um tempo desse. E sendo o 1º de maio, né, é mais do que simbolismo, né? É a gente negociar aquilo que é essencial a gente. O princípio básico de toda aliança, porque uma coisa é você se juntar com parlamentares do PSDB, do Democrata, tal, contra Bolsonaro em coisas pontuais lá na Câmara dos Deputados, né, no Senado. A outra coisa é você pegar o 1º de maio, né, ou seja, simbolicamente a data mais expressiva daquilo que é essencial à classe, e fazer essa salada, né? Mas, repito, não surpreende, né? Uma esquerda que abandonou o trabalho de base, uma esquerda que foi engolida, né, pelo eleitoralismo, pela a lógica dominante, a lógica oficial, a lógica burguesa de fazer política, que passou a instrumentalizar a própria classe para conseguir mais votos e manter as alianças e a chamada governabilidade. Uma esquerda também que abandonou o projeto de sociedade, né? Então, quando a intenção é melhorar o que está aí e não romper, não superar, né, essa ordem social tão perversa, lógico que quando você faz isso, você se abre para negociações, né, com o inimigo de classe. De negociação em negociação, a gente chega ao ponto que chegou hoje. E uma esquerda também, lembrando, que não enfrentou o fascismo. As manifestações de Bolsonaro não são de agora, as manifestações, né, do grupo de seguidores dele não são de agora, e essa esquerda não enfrentou o fascismo. Então, esse 1º de maio não nos surpreende, né, mostra que há uma crise que vem se arrastando há algumas décadas, né, entre as classes que deveriam se colocar para a organização do povo, para a organização da classe e para o enfrentamento do capital, e, ao invés disso, negocia e abre mão daquilo que lhe é essencial, né? Então, é lamentável, mas está no contexto, a gente tem que aprender a lidar com isso e procurar maneiras de superar. Quando falo em superação, pelo menos eu não tenho mais ilusões de que quem foi vai voltar, né? Há sempre aquele batido na mesma tecla. É preciso voltar ao trabalho de base, é preciso voltar às formações, é preciso voltar àquele projeto original, onde as bases participavam das decisões. A gente não tem ilusão de que uma boa parte, uma parte significativa que já foi, que não faz isso há algum tempo, vai voltar. Então, o esforço é para que as organizações que mantêm esse tipo de prática, de conduta, elas se ampliem e que surjam novas organizações, né? Com essa essência, a essência do trabalho de base, a essência da formação, do resgate da história da classe trabalhadora, que mostra que sim, que não dá para conciliar interesses, que não dá para conciliar aquilo que nos é essencial, porque, no final das contas, a corda se tora do lado da classe que tudo produz, né, como a atual conjuntura está mostrando, né. Então, é lamentável, mas não é surpreendente, e a luta continua e os esforços continuam para a superação desse momento difícil que a gente está passando. Os companheiros já disseram coisas extremamente importantes, né? Sobre a própria história das lutas aqui no Brasil e sobre comportações. Né? Eu acho que essa forma midiática atual, nós começamos a despertar para ela o conjunto das pessoas que querem uma modificação social no Brasil. Isso vai ter um impacto
não tenho dúvida quanto a isso. Eu tenho visto materiais nos mais diferentes locais de gente produzindo coisas boas, formação, debate. É cada vez mais difícil o contato nas cidades, até porque a gente está também no isolamento, mas também o próprio deslocamento do dia a dia é muito difícil, mas formas têm surgido para organizar as pessoas, e eu creio que isso vai ter um impacto muito grande, É preciso a gente compreender o papel da formação através, inclusive, das mídias, porque esse pessoal da extrema-direita conquistou esse espaço antes da gente, né? Mas eles não têm uma qualidade suficiente para competir conosco. E nós vamos ser capazes de organizar isso, não tenho dúvida. E outra coisa, a realidade é mais forte, a vida é mais forte, né? A vida é mais forte e é preciso organizar as pessoas contra o que vem por aí, contra o sofrimento que vai se expandir em enorme grau. E a gente precisa estar preparado. E outra, chegou um momento importante mesmo, de rompimento com as alianças de classes. O que eu digo assim, uma coisa é você assim, eu sou contra o fascismo, né? Outra coisa é você fazer aliança eleitoral, né? Não está colocado isso. Ou aliança programática, certo? Reforma da Previdência, reforma trabalhista, isso é coisa que organizações que se dizem de trabalhadores defendam, ou fiquem caladas diante disso, né? Então, preciso uma clareza de que não é possível mais uma situação paz e amor entre todos, o Brasil todo, não, é luta de classes. Se uma coisa, esse projeto ridículo do Bolsonaro quebrou e demonstrou, é que não existe aliança. E eles não estão dispostos à aliança de classe, né? Por que que nós deveríamos estar dispostos, né? Então, agora é hora de partir para cima mesmo, certo? Organizar as pessoas, discutir. Não é uma época de movimento, até por causa do isolamento social, mas é uma época de formação e debate. É isso. Não, então, eu queria voltar a isso, porque me parece a seguinte coisa, quer dizer, me parece que tem uma ilusão hoje. Vamos falar um pouco assim do nosso campo, né? No campo do movimento dos trabalhadores, enfim, nós que nos opusemos ao golpe de 16, às 2 greves gerais contra a reforma da Previdência. Me parece que há um campo, digamos assim, na esquerda oficial, nos grandes partidos de esquerda, nas suas diversas expressões, de que é possível, de que há uma margem aí de manobra, ou uma margem de administração do sistema, que, da parte do PT, claramente, que possa retomar o Pacto Social de 2003 a 2016, 2015, né? Um pacto social com um partido, enfim, com um governo de esquerda que, ao mesmo tempo, serve aos bancos e aos trabalhadores, né? E eu acho que é por isso que, de algum modo, esse 1º de maio é feito com essa amplitude, entre aspas, que estão fazendo, né? Quer dizer, e me parece que tem uma subestimação da parte deles do caráter, da força, digamos assim, da atual crise capitalista. Os próprios jornais burgueses nos Estados Unidos e na Europa falam sobre a crise capitalista de hoje como um sem esperança completo, né?
Acho que os investimentos aí dos capitalistas vão cair, o endividamento dos trabalhadores, dos consumidores é muito grande, eles não vão voltar a consumir. Enfim, eu queria, aí já articulando um pouco isso, né? Quer dizer, uma ilusão, me parece. Eu queria saber a opinião de vocês, se vocês têm essa mesma percepção. Há uma ilusão de que possa voltar aquele tipo de pacto político e social que ocorreu entre 2003 e 2006, e uma gerência local do capitalismo que, digamos assim, elimine os danos maiores da crise capitalista, né? A primeira questão é essa, se vocês percebem isso e se não é uma certa subestimação da crise capitalista que a gente está vivendo, né? Bem, no resto do mundo vai ser muito difícil se recuperar da crise. Muito mesmo. Eles não têm como retomar o consumo, né? Certo? Boa parte do investimento capitalista vai desaparecer. Porque, assim, em economia, você tem 4 variáveis para calcular o PIB, certo? O consumo das pessoas, o investimento capitalista, as despesas do governo e exportações menos importações, ou seja, o saldo da balança comercial. Vamos lá, o consumo das famílias vai cair gigantescamente. O investimento capitalista não vai ser feito numa situação de grave crise. Os gastos do governo estão sendo feitos ou para sustentar o setor financeiro e manter minimamente a renda das pessoas. Que aí vai para o consumo, mas é muito pouco. Né? Porque os gastos aqui não são suficientes para suprir a perda do emprego, os salários perdidos. E exportações menos importações, há um dado de que pelo menos 30% do comércio mundial vai cair. As 4 variáveis que medem o crescimento econômico indicam sinal de queda. E o capitalismo, baseado numa fórmula do Marx, lá no Capital, ou ele transforma dinheiro ou mais dinheiro, ou então ele não está se transformando em capital. Você não está transformando o dinheiro em capital. Como as 4 variáveis estão em processo de queda, o dinheiro não vai estar. E aí, a única forma seria um imenso gasto do governo, dos estados, para tentar alavancar e tirar do buraco. Eu não sei se será possível. Não sei se será possível. Esse gasto para manter o capitalismo funcionando. Certo? Eu não estou dizendo que vai acabar. Eu estou dizendo que vem uma crise aí de proporções. Vou brincar assim, vem aí uma crise de proporções bíblicas. Porque é matemático. Essas 4 variáveis estão em queda. A não ser que eles arranjem uma variável externa a essa. Mas de onde? De um povo alienígena, um povo de outro planeta que venha e cria uma 5ª variável? Certo? Então, as 4 variáveis, então nós precisamos, olha, é uma oportunidade que nós temos de aproveitar e propor a substituição do capitalismo, porque o capitalismo entrou num mecanismo em que ele consome a si próprio. Aí vem o pessoal da direita assim e diz, vocês estão torcendo pelo quanto pior, melhor. Não, é só análise. O nosso papel é analisar e lutar contra isso. Nós temos uma proposta alternativa, né? É isso que eu tenho a dizer sobre a crise. A gente tem feito uma avaliação, uma análise na OPA, na Organização Popular, que tem sintonia com isso que Fábio Sobral colocou agora. A gente não acredita mais que a crise seja de governo. A gente não acredita que a substituição de um governo por outro
que saiba bem administrar, como geralmente é colocado nas campanhas, vá resolver o problema ou direcionar o movimento para a superação dessa problemática. É uma crise de sistema social, é uma crise societária, é uma crise de modo de produção, é algo muito amplo e muito profundo. Os governos, sejam eles, o governo de extrema-direita, como o de agora, ele acelera o processo. Mas o governo do PT, ele não ia frear o processo. O processo poderia caminhar de forma mais lenta, mas o precipício continuaria logo ali à frente. Então, citando como exemplo, nessa pandemia, citando como exemplo, por exemplo, o agronegócio, né? A produção empresarial de alimentos, né? De commodities, de mercadorias no campo. O agronegócio, quando ele vai se instalar, por exemplo, o agronegócio da soja, quando ele vai se instalar num determinado terreno, ele olha para a natureza e vê a natureza como um empecilho, né? Vê a diversidade que é própria da natureza como um empecilho, como um obstáculo. E aí ele vai, destrói tudo e planta a sua única cultura, né? Aquela que tem valor comercial, a soja, por exemplo. A natureza, que não compete com o ser humano, coopera. No entanto, ela nunca perde, né? Ela começa com isso a nos avisar, olha, tem algo errado, corrija. Então, a planta da soja começa a aparecer lá um fungo. No monocultivo da soja começa a aparecer insetos. Começa a aparecer na folha da planta, começam a aparecer sinais de vírus. O agronegócio trata isso como doença. E o que é que faz? O tratamento, bombas de agrotóxicos, bombas de veneno. Ao ponto de esterilizar a terra, de matar a terra, e aí ele vai para um outro espaço, depois outro, acabando, né, acabando com a biodiversidade, acabando com a natureza por onde passa. Mas a natureza estava sempre ali avisando, sempre nos avisando. Então eu vejo essa crise sanitária, que é mais uma das crises provocada pela forma em que hoje a humanidade vive organizada, né, o sistema capitalista de produção e de organização da vida social. Essa pandemia, para mim, é mais como uma febre. Né? Quando o nosso organismo humano está adoecido, tem algo errado, né? Um dos primeiros sintomas é a febre, mas a febre não é a doença. A febre é para dizer assim, olha, existe algo de errado e esse algo precisa ser corrigido, porque senão vai comprometer a vida do organismo. Então, a pandemia, com toda a dor que está provocando, né, com todo o caos que está provocando, ela não é o problema. Ela é uma febre que está indicando, como outras febres que a natureza já apresentou, que existe um problema muito sério que a humanidade precisa resolver. Né? Que ou a gente resolve os problemas, ou, em outras palavras, a gente tem procurado não arrodear mais, né, na conversa, acreditando que a crise chegou a um ponto de encruzilhada, de beco sem saída. Ou seja, ou a gente resolve esse problema, ou esse problema acaba com a gente. Ou a gente acaba com o capitalismo e constrói uma nova forma de organização social, de vida social, ou o capitalismo acaba com a gente. Não é de agora que isso é dito, vem de muito tempo, mas, apesar do capitalismo agora estar desnudado, está com as entranhas à mostra, muitos continuam com a venda nos olhos e sem querer tirar. Né? Então, não é lógico que entre
Haddad e Bolsonaro, nós ficaríamos com Haddad. Lógico, há diferenças, mas nenhum governo eleito, né, ele tem condições de frear essa crise. Ou ele acelera, como o governo atual está fazendo, ou ele desacelera, como o Partido dos Trabalhadores fez, mas frear é impossível. O abismo está bem ali. Então, né, o que Fábio Sobral disse é muito interessante. A vida sempre prevalece. O mal, ele tem prazo de validade, né? Então, é tempo da gente tirar as vendas dos olhos, de organizar, de fazer, de romper com essas alianças que nos colocam a serviço desse projeto de morte e torcer para que dê tempo, viu? E torcer para que dê tempo. Porque, como eu disse na minha outra fala, 90%, 95%, 99% dessas organizações que avaliam, inclusive, que falta voltar ao trabalho de base, que falta voltar à formação classista, que falta voltar à luta direta, que precisa romper com certas alianças, 95% dessas organizações, mesmo falando isso, elas não voltam mais a ter esse tipo de prática política, né? Então, é torcer, se esforçar para as organizações que estão fazendo isso se fortalecerem e que novas também possam surgir, né? Porque o período é de uma crise. O capitalismo é uma cobra. É uma cobra o capitalismo é uma cobra que se devora, começando pela ponta do seu rabo. E a ponta do seu rabo é a classe trabalhadora. São os mais empobrecidos, os mais explorados, é o negro, é a mulher negra favelada, são os LGBTs. E vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo. Hoje a crise está tão severa que chegou nas camadas médias, né? Então a gente vê setores que até pouco tempo não se mobilizavam, estão se mobilizando, né? Mas o capitalismo é um sistema suicida. Ou a gente acaba com ele, ou ele acaba com a gente. Eu ouvi atentamente, vi as duas últimas falas do Fábio Sobral, professor que eu admiro muito, muito mesmo. Uma capacidade fenomenal. Carlos, eu vi. Obrigado. Ouviu? Viu o Thales agora aí com essa inteligência que vocês têm. E eu quero dizer uma coisa. Assim, existem várias táticas no mundo, no país, táticas eleitorais, táticas revolucionárias, várias táticas. E uma das táticas que a burguesia usa, que o capitalismo usa, para que os revolucionários comunistas, para que a gente não consiga transformar a sociedade, é a tática eleitoral. Esses quatro pontos que o Fábio coloca são pontos estrategicamente que ajuda a classe a pensar como sair dessa. Por exemplo, o Emiliano disse no início de que parece-me não. O PT ainda anda atrás, o PT ainda anda atrás de fazer conciliação de classes. Isso é uma realidade. É uma realidade. Veja onde nós devemos parar. Veja bem onde nós estamos. Nós estamos numa situação que não é uma situação fácil. Nós estamos enfrentando um governo de fascismo, um fascismo que está à beira de um golpe nesse país, e vejam bem, eu vou pegar aqui, porque eu ouvi bem o Thales, eu ouvi bem o Fábio, eu vou pegar aqui um pouquinho do que significou ser esse governo que está aí hoje. Olha, os evangélicos, que muitos deles eu admiro muito,
que falam a palavra de Deus e tudo mais, mas vejam bem, eles utilizaram, olhem bem como isso é sério, o que o capitalismo faz. Olha o que o capitalismo faz. Veja bem, Fábio, eles utilizaram, dentro da própria religião do Evangelho, o nome de Deus. Veja, olha, lembra, eu não vou nem colocar aqui, porque até, sabe, contra religiões é de fazer vergonha. O que é que diziam antes da eleição? Ou seja, esses pontos que o capitalismo usa, ele utiliza de todas as artimanhas para fazer. Utilizaram tanto, como diz alguns evangélicos, que acreditam que tem realmente fé em Deus mesmo, de verdade, diz, olha, utilizaram o nome de Deus em vão e está aí o que veio. Nesse momento, nem o capitalismo, nem o socialismo, nem os revolucionários estão conseguindo encontrar na instante uma saída para o vírus. E a saída que encontraram foi o isolamento social, a única saída. Mas vejam bem, o problema hoje é que o capitalismo, ele não destrói apenas pela linha política do capitalismo, ele destrói por todos os setores. Desde a linha das alianças, enganando ou tentando usurpar os da esquerda, sei lá, etc. Mas eles utilizam todas as manhas. Ou seja, nós estamos vivendo um momento de que, se você perguntar para o trabalhador comum, governo de direita, ele diz, é um governo do rico. Mas se você perguntar para ele o que é um governo de extrema direita, um trabalhador não sabe. Você diz, esse governo é fascista. E o trabalhador pergunta, mas o que é fascismo? O que é fascista? Ele tem uma noção de que fascista é alguém falso. É alguém, uma visão mínima disso. Tá? Agora, o que é capitalismo? O capitalismo já sabe. Ou seja, nós vivemos num momento de que a tática da unidade de ação, ela caberia, se fosse nesse momento, para destruir o governo que está aí. Agora, o que destrói a classe hoje, nós temos um dia melhor, o que destrói a classe hoje são as alianças eleitorais. Porque parece, dá a impressão, ou seja, eles deixam transparecer para o povo, para os trabalhadores, que a salvação do povo é via eleitoral. E nós sabemos que não é. Independente dos 4 pontos que nós tenhamos, que seja eleição burguesa, que seja eleições. Enquanto a gente não destruir o capitalismo, enquanto a gente não tomar de conta desse país, nós não vamos conseguir transformar a sociedade e colocar o trabalhador com a compreensão que ele precisa ter. O Thales falou uma coisa que é interessante na outra intervenção dele. Algumas organizações esqueceram e estão pedindo socorro para voltar a fazer o trabalho de base. Por quê? Porque depois do governo de conciliação do PT, acabou-se o trabalho de base. Olha, Emiliano, Fábio, nós, da Constituição Civil, nós conseguimos. Eu acho que nós fomos muito sindicato que conseguimos, mesmo nessa briga toda, nós conseguimos prorrogar nossa convenção coletiva, que se venceu o 1º de maio. Presta atenção. Se venceu o 1º de março, nossa convenção, os nossos direitos. 1º de março. Nós fomos o sindicato que fizemos um acordo antes da pandemia, de férias coletivas, com a patronal, com o trabalhador, trabalhando aí, nós fomos para a briga e fizemos um acordo, e depois conseguimos prorrogar a convenção coletiva até 30 de junho. Prorrogação dos direitos que terminou em março até 30 de junho. Por quê? Porque o trabalho de base que o Pedro falou, nós não deixamos. O trabalhador em casa, ele diz assim, olha, Nestor, só tem uma saída, é assinar a suspensão de contrato. Ele não vai assinar a suspensão de contrato sem direito. E o peão passou de casa, o Fábio. O trabalhador de casa, a patronal ligava para ele aqui no telefone, olha, cara, vem aqui, você vai assinar a suspensão de contrato. E o trabalhador respondia, cara, eu só assino a suspensão de contrato se o meu sindicato disser que eu assino. Se o meu sindicato não disser, eu não assino. E assim que o trabalhador em casa, nós conseguimos prorrogar a convenção coletiva deles até 30 de junho. Prorrogar os mínimos, que são mínimos mesmo, direito que ele tem. Por conta do trabalho de base. Ou seja, você está coberto de razão, Fábio. Quando você diz assim, o nosso grande problema são as alianças eleitorais e os momentos eleitorais. Que nós precisamos, quanto
setores revolucionários, setores de esquerda, setores comunistas, pensar do que vamos fazer. É mais do que necessário, nunca eu fecho com isso, a nossa unidade para derrotar a direita, para derrotar a extrema-direita, para derrotar o fascismo, para derrotar tudo isso. Agora, não é cabível que a gente ainda imagine que um governo de conciliação de classe, como foi a do PT lá atrás, vai salvar a nossa classe. Pode jogar a um poço de lama. Enquanto a gente... Agora eu faço minhas palavras do Dales e fecho com isso. Se a gente não destruir o capitalismo e construir uma sociedade socialista para os trabalhadores, nós vamos continuar batendo nessa tecla. Agora, mesmo que continuemos batendo nessa tecla, temos que ter trabalho de base para que a base saiba que é eles que dão o respiro final no país e no mundo. Eu queria, assim, nesse 1º de maio, né, que a gente afirma o nosso projeto de classe, dizer que o nosso sindicato, a Sindues, que é uma seção do ANDES, Sindicato Nacional, nós temos um sindicato nacional que tem um projeto ANDES, defendeu de conciliar a classe. E isso é muito importante para que a gente, junto aos nossos companheiros e às companheiradoras, possam, como Sobral fala, distinguir, não é, esses projetos, porque o tempo de formação é o tempo agora das lives, da gente refletir, da gente debater. Quando o ano bora com esse projeto de conciliação, ele mostra para todos os professores, nossos estudantes e a toda a nossa classe trabalhadora qual deve ser o projeto da classe, né? Qual deve ser, né, o horizonte, isso posto. Nós pagamos alto por isso, porque defendendo a educação pública, as universidades públicas, sem abrir mão, né, de princípios como a referenciado, ser crítico. Fizemos críticas a projetos, mesmo dos governos petistas, ou em que, em determinado momento, articulado um outro sindicato paralelo, no gabinete do então ministro da Educação, né, no governo do próprio PT. Isso mostra que a classe trabalhadora tem sua autonomia e tem. Então, isso mostra, é um fato que nos marcou, nosso companheiro aí, Fábio Sobral, Thales, o Nestor, já colocaram, inclusive, muitos, os porquês, as causas, é muito mais profunda. E nós tínhamos de forma diferente o amanhã, como, né? O que a gente pode fazer? E ele colocava, o número a gente não poderia ampliar o fim de semana em algum posto de trabalho, nós não poderíamos permanecer com um projeto de renda. Então, há perspectivas que respondem muito mais prontamente os interesses da classe trabalhadora. Negociar com o Centrão para chegarmos aonde, enquanto classe? Bem, foi um prazer enorme estar aqui com o camarada Nestor, camarada Thales, camarada Emiliano, camarada Sandra. Agora é um tempo de fraternidade. O tempo de fraternidade quer dizer irmandade. Nós somos irmãos na luta. E é o tempo de combate, porque são tempos muito duros e nós podemos superá-los se nós estivermos juntos. Mas é uma unidade não feita com base em eleições,
mas uma unidade com base nos interesses das camadas trabalhadoras, do povo sofrido, dos explorados, em nome da humanidade. É isso. Uma companheira militante, quando Bolsonaro venceu as eleições e estava prestes a tomar posse, né, uma companheira militante perguntou a um militante: como é que você está? Aí ele respondeu: estou animado. Aí ela disse: mas como assim? Um fascista eleito e você animado? Aí o militante respondeu: sim, porque a primeira coisa que eles querem destruir na gente é o nosso ânimo, é a nossa esperança, é a nossa crença, a nossa fé de que as coisas vão mudar e de que a gente vai fazer de tudo para mudar essas coisas, mudar o que está errado. Então é isso, a mensagem final é de agradecimento. Emiliano, muita alegria estar aqui com o Fábio Sobral, uma pessoa que eu admiro muito. Emiliano também, a gente se encontrou se conheceu lá no Serviço Social da Terra, né? E a professora Sandra Gadelho, Nestor. Então a mensagem que fica é de ânimo, né? Para meus companheiros, camaradas, companheiras das comunidades eclesiais de base, né? A mensagem é: se Deus escolheu a gente para estar aqui nesse momento, então não foi à toa, né? Nós precisamos enfrentar o que for preciso, porque, como diz Fábio Sobral, a vida sempre vencerá. Nós pedimos desculpas à Sandra e ao Nestor. Então, eu queria assim, agradecer muito a companheira Sandra Cadeira. Quero agradecer muito a companheira Carla Costa, que organizou tecnicamente a nossa transmissão. Queria agradecer ao companheiro Nestor Bezerra. A Sandra voltou. Ao companheiro Thales. E agradecer ao Sobral. Tá certo? Então, companheiros, muito obrigado, um abraço. Viva o 1º de maio, viva a luta internacional dos trabalhadores e dos povos. Nós temos que expropriar melhores condições técnicas de comunicação da burguesia, viu?